creio que o horário não dá para a gente. Eu gosto de ter tempo para estar escutando Deus nos dá condições, porque na verdade sempre que a gente fala, a gente está aprendendo. Eu acho que ninguém sabe tudo nessa vida, nunca vai saber. Aleluia! A gente sempre está aprendendo. Então eu senti no meu coração estar dando meu testemunho. Aleluia! Vou encurtar o máximo para não ficar muito tempo, porque dia de semana é complicado a gente ir até tarde. E na verdade a gente não é uma pessoa muito namorada, né? Então isso atrapalha um pouquinho. Então eu quero convidar os irmãos para estarem comigo, para vários meu testemunho. O Evangelho de João, capítulo 10. Oh, maravilha, verso 10. Glória a Deus. Meu Deus. A gente tem muitas formas de adorar o Senhor. E eu sou muito prática. Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu, disse Jesus, vim para dar vida e vida com abundância. Senhor Deus, que cantar, nós te adoramos nessa noite. Que o nosso único desejo é estar sendo uma bênção nas tuas mãos e aprender do Senhor. Amém. Porque a tua palavra está escrita, Pai, que aonde estiver dois ou três unidos no teu momento de estar. Aleluia. E na autoridade desse novo. Aleluia, Deus. Nós retiramos as vendas espiritual dos olhos, do ouvido e do coração. Para que as pessoas entendam, ouçam e guardem no coração o que vamos ouvir desta noite na tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Para aqueles irmãos que não me conhecem, a maioria não me conhece, Deus me deu a oportunidade de ser a primeira cantora evangélica a gravar discos no Brasil. Aquele disco de vinil, junto com a minha sobrinha Margarida, nós iniciamos um ministério muito abençoado por Deus, porque fomos as primeiras a ter uma experiência do que é gravar. E vou contar um pouquinho da minha história para vocês. 1965, eu acho que a maioria nem quem sabe nascer. Eu gravava o primeiro disco. Nem foi aquele disco de vinil grande, porque ainda não tinha. Eu gravei aquele compacto, que era um disquinho pequenininho de vinil. E nunca imaginei que ali eu estava tendo uma marca de Deus na minha história, pela misericórdia de Deus, de ser a primeira mulher a gravar. Então, isso para mim foi um objetivo. Faz exatamente esse ano, Deus me deu a oportunidade de estar comemorando 50 anos cantando. Aleluia! Isso me faz muito feliz. Muitas pessoas, a gente gravou mais de 45 discos. Muitas pessoas pensam assim, então, é uma Sara, Araújo, Margarida, que é a minha companheira do ministério, a minha sobrinha. Então, ela deve ter ganhado muito dinheiro. Não, naquela época, quem ganhava dinheiro era as gravadoras. E hoje tem muita pirataria, né?
cansados disso. Então, todo mundo ficava para a gravadora. Nós, os cantores evangélicos antigos, nós ganhamos almas para o Senhor. Aleluia! Sabe, irmão, muita gente pergunta, eu não tenho nenhuma casa própria, eu não tenho carro. Não é, agora, entenda bem, eu estou falando para mulheres de Deus. Eu não estou me queixando, eu estou dizendo que o meu patrimônio está lá com o Senhor. Aleluia, Deus! Sabe, irmãos, o melhor lugar para deixar o nosso patrimônio, porque lá não tem ladrão que rouba, lá o sócio não faz trapaceiro para prejudicar os outros sócios, lá a praça não tem acesso para roer. E ele é eterno, irmãos, e para sempre. Nunca vai ter fim, meu patrimônio para o céu. Essa é a minha linha. E assim a gente, quando vinha gravar, nós íamos gravar em São Paulo, porque lá em Porto Alegre, eu sou gaúcha, lá em Porto Alegre não tinha estúdios. Irmãos, eu estou falando de 45 anos, 48 anos atrás. Muito tempo. Essa situação de internet, de inovações tecnológicas é agora. Que eu me lembro uns 15, no máximo, estourando 20 anos atrás. Então, eu estou falando de 45 anos. Nós tínhamos que viajar no ônibus velho, no ônibus. Eu até abri e os coletivos de hoje é mais confortável do que os que nós viajávamos. 30 horas de viagem para chegar em São Paulo. Tínhamos que ficar hospedados num hotelzinho barato, muito barato na Praça da Sé, no meio de muito ladrão, muito marginal. Irmãos, nós passamos fome, nós passamos frio, que a minha terra é muito fria, Porto Alegre, e nós passamos sede, porque não tinha essa água mineral que hoje tem para se tomar. Os ônibus não tinham toalete, nós tínhamos que esperar uma parada para comer, tomar água e ir no banheiro. Então a gente sofreu muito. Agora eu quero dizer para vocês, boa e linda notícia, é que quando eu comecei a trabalhar, meu pai, quando nasci, meu pai já era pastor. E ele, os domingos, eu sou da Assembleia, eu tenho aquele ato de escola dominical. E na época tinha programas de auditório nas paróquias católicas, cada bairro. Hoje não fazem essas apresentações que a Record vai no bairro, ela faz um show e tal. Ali o forte da época era a rádio. E os crentes nossos, todos os crentes eram proibidos de ouvir rádio. Não podia ter rádio, não podia ter televisão, nem tinha ainda. Então, olha como Deus faz as coisas. Eu, na minha adolescência, comecei a ficar envolvida e com aquele sonho de cantar. E tínhamos, em vez de eu ir para a escola dominical, eu escapava do meu pai e ia cantar lá no salão paroquial. E sabe quem estava ali cantando também, concorrendo num trabalho de calouros? Regina. Elis Regina, uma adolescente baixinha, usando óculos. Elis Regina cantou no mesmo palco que eu cantei, escondido do meu pai, escondido da minha mãe. Mas eles eram pessoas de Deus. E olha onde que Elis Regina está. E olha onde Deus me colocou. Aleluia! Para a glória de Deus. Eu continuo viva e estou cantando para a glória de Deus. No domingo que encerrava esse concurso, quem cantava melhor? Esse programa de calor aí que tem analogia para tudo. Aí Elis Regina ganhou, eu perdi. E eu voltei para casa triste, não porque eu tinha
eu disse: Jesus, nunca mais eu vou cantar músicas do mundo. A partir de hoje, a minha voz eu consagro para o Senhor. Então, a oração de uma mãe de um pai, ela tem muito valor. E para a glória de Deus, eu comecei a gravar. Deus foi muito abrindo porta e gravando. Nós vínhamos gravar 2 discos por ano, já para aproveitar a viagem. E aí estamos conhecidos. Para os irmãos terem uma ideia, em 75 eu ganhei disco de ouro, como a música mais tocada no Brasil. Minha morte, minha vida, meus anjos poderão e louvar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Aleluia, Deus! No Maracanã lotado, Deus me dava mais de 60 mil pessoas e eu estava lá correndo e Deus me deu. Então, assim foi a minha vida, muitos anos. Um dia eu fui parar em Montes Claros, cantando, estava numa gravadora muito boa, a gravadora do Bom Pastor, mesma gravadora do Luiz de Carvalho. E eu me lembro que, quando eu estava, eu ouvi um anúncio. Quem queria adotar uma menina recém-nascida? Porque ela tinha sido deixada no orfanato, o orfanato sueco, mas o orfanato tinha 90 crianças e não tinha estrutura para ficar com uma recém-nascida. Então essa criança foi oferecida, ali começou. Por isso, hoje eu vou falar sobre pessoas que fizeram bem. Então eu senti que no meu ministério Deus me deu essa oportunidade. E eu fui naquele lugar, e quando eu cheguei lá, eu vi essa menininha branquinha, muito branquinha, clarinha, magrinha. Eu acho que quem conheceu a minha aqui que tocou harpa? Alguns irmãos conheceram. Foi ter a Aline, que hoje é uma artista, cantora, e o Espírito Santo falou para mim: eu tenho um ensino que é ela para mim. E eu peguei ela nos braços e criei com muito amor. Eu me ensinei muito. Hoje ela é um exemplo. Está aqui a mãe do Anjo, a irmã Alilda, missionária, que tem a oportunidade de ver a Aline, quando ela está no evento, o filho dela coordena, e ela dá um pouco desse. Mas só que não ficou só para Deus colocou no meu coração, como eu morava em Uberlândia, uma cidade muito espírita. Eu gostaria que as irmãs que são mãe dessa menininha, e diz como ficar quietinha, porque fica muito você está pregando e a criança andando, então a gente perde, sem querer a gente perde o mundo. A menina que fica mais quieta, depois eu vou dar um presentinho. Combinado? Então, irmãos, eu lembro que Deus colocou no meu coração, por ser Uberlândia, ela é muito perto de Uberaba, e Uberaba tem influência muito grande do Espiritismo, por causa de Chico Xavier, era a terra dele. E eu fui, quando eu cheguei na igreja, em Uberlândia, olhei, meu Deus, tinha 60 creches espíritas e nenhuma creche evangélica. Eu falei: isso não está certo. Deus me colocou. Eu já tinha adotado um outro menininho, que agora está com 30 anos, o Carlos Eduardo. Ele eu peguei com 15 dias e a Aline com 6 dias. E o meu filho, que Deus me deu, muito filho biológico, que hoje é um pastor, cuida da nossa creche lá, tem 90 anos. Então, ele, com 16 anos na época, meu Deus, eu vou ter que ligar para a gravadora. Eu não posso, como é que eu vou sair viajando com 2 crianças pequenas? E graças a Deus a gravadora me liberou, só que também eu fiquei desempregada. Por isso que eu fui.
E Deus começou, fundamos a creche, Deus foi abençoando, muita criança, e de repente eu estava levando para minha casa as crianças que a mãe não foi pegar, sexta-feira. Aí eu vi, a casa estava cheia de crianças. Eu falei para o meu esposo, pastor Ivo, e disse: o que nós vamos fazer? Vamos alugar para ela ter uma casa grande, vamos ficar com as crianças, porque a mãe não quer nada para elas. E assim nós fomos morar com 20 crianças, 17 meninas e 3 meninos. Alugamos uma chácara nas mansões do aeroporto. Quem conhece lá sabe onde fica. Pela fé, nós não tínhamos nem carro, porque a gente que vive no ministério itinerante, a gente não nem compra carro, porque sabe, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, né? Vou ficar por aí de carona, que é Deus preparando. Então, Deus preparou um empresário, ele doou uma Kombi zero, para nós estar levando as crianças para a escola, deixava as crianças na escola e eu escolhia os teatros, pedir fruta, verdura. Eu andava no meio pegando e no fim todo mundo já me conhecia, já guardava as coisas para mim, na padaria deixava o pão, todo lugar. Um dia eu acordei cedo, lá na frente da chácara tinha um banco, e eu lembro que eu olhei 2 meninos sentados, pequenininhos. Falei, meu Deus, essas crianças estão fazendo o que essa hora? Cheguei lá, perguntei, quem é vocês? Aí o mais sério, maiorzinho, falou assim: meu nome é Alan, eu tenho 3 aninhos, esse aqui é o meu irmãozinho Bruno, tem 1 aninho. Falei assim, o que você está fazendo aqui? Porque a mamãe falou que foi comprar varinha para nós, e é para a senhora ler um bilhetinho que está dentro da sacola. O Bruno com a sandalinha toda rasgadinha do pé. Quando eu abri aquela sacola, as roupas tudo gastas, cabelinho, ele pai. Aí no bilhete dizia assim: irmã Sara, eu ouvi falar do seu lar esperança. Estou deixando meus 2 filhos para a senhora cuidar deles para mim. Porque eu não tenho condições de levar eles, eu estou indo embora para São Paulo para tentar a vida. Eles estão tomando água com açúcar há 2 dias, então não tenho que dar. Cortou o coração. Peguei o Bruno no colo e falei assim: ó, vamos para dentro, lá conhecer as meninas, porque essa balinha vai demorar para chegar. Realmente demorou. Levou 9 anos para lá. Quando ela saiu, o Bruno tinha 1 aninho, quando ela voltou, o Bruno já tinha 6, 9 anos. E o Alan já era um país. Então, irmãos, eu cheguei lá dentro, mostrei os 2 menininhos, as meninas ficaram felizes, porque era só ela, só tinha o Dudu, que é meu filho, que eu adotei ele é a minha adotei. Ficaram muito felizes por ganhar pelos caçulinhos do meu lar. Todos me ajudavam, mas era, né, eu tinha 17 anos. E assim nós ficamos, levava para a escola, pedia. Eu lembro uma vez que a gente chegou na padaria, não tinha nada. Chegamos num lugar, ninguém guardou nada. Eu falei, meu Deus. E tinha uma baianinha muito esfomeada, e a primeira que chegava na conta, e daí já sabe, que deu as coisas. Aí ela já ia pegando maçã, laranja, comendo. Aí ela chegou para mim, hoje não tem nada. Mas eu estava tão triste. Aí eu falei, o que eu estava comendo? Deus vai prover. Quando eu cheguei em casa, eu entrei no quarto e eu comecei a orar. E eu disse assim: Jesus, eu não acredito que essas crianças vão passar fome comigo aqui. E eu lembrei que quando eu ia para o Rio, ficava hospedada na casa do Paulo, eu ia fazer macarrão. Irmã Zé Macarrão, porque ela estava com filha. Agora eu estava lá pedindo quase. Pedindo aqui, pedindo ali, Jesus. E quando eu estava orando, a voz veio: tia Sara, tem um senhor lá no portão chamando. Quando eu cheguei, eu já vi aquela coisa bonita, bife. Aí ele falou assim: a dona Sara, eu falei: sim, eu sou a dona Sara. Dona Sara, uma chácara aqui do lado, vizinho
evangelizar na graça do Paulo, né? Então eles cantavam e a gente evangelizava.